Bom dia, eu me chamo Paulo e neste vídeo estarei abordando sobre o Instituto da Posse em sua generalidade, discorrendo sobre suas teorias, sua natureza, suas classificações, alguns dos seus efeitos e outras breves considerações. O conceito de posse tem por origem o direito romano, e mesmo com o passar do tempo, ainda resguarda similitudes da época. Caio Mário da Silva Pereira aduz: situação de fato em que uma pessoa, independentemente de ser ou não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a ou defendendo-a. Existem duas principais teorias acerca da posse. Vamos a elas. A teoria subjetivista, segundo Savigny, valoriza o psicológico, expresso na vontade do possuidor de ter a coisa como se fosse sua. A posse requer o corpus, poder físico da pessoa sobre a coisa, estabelecido pela apreensão, e o animus domini, a vontade de ter a coisa como própria. São considerados detentores e não possuidores os que detêm o poder físico, mas não o animus. Já a teoria objetivista, segundo Ehring, diz que a posse se traduz no poder físico da pessoa sobre a coisa, com a exteriorização da propriedade e um meio de tornar possível o uso econômico da coisa, de acordo com a vontade do possuidor. Requer corpus, a exteriorização do exercício de um direito. O possuidor de uma coisa é, ao mesmo tempo, o seu proprietário. Posse e detenção têm as mesmas características, porém se diferenciam na sua conduta legislativa. À detenção não se atribuem efeitos possessórios. Detentor tem posse e, por via de consequência, não tem direito de se valer das ações possessórias. Quanto à natureza, nosso Código Civil filia-se a Clovis Bevilacqua, que vê a posse como um direito especial. A posse não pode ser considerada como direito pessoal, por não estabelecer um vínculo de conteúdo obrigacional para o possuidor em face de terceiros ou do proprietário, nem direito real, pois não gera efeito erga omnes. Temos a posse direta e a indireta. Diz-se posse direta a de quem recebe o bem para usar. É derivada e temporária. A posse foi transferida por contrato, por exemplo, locatário, comodatário, usufrutuário, etc. Dá-se a posse indireta quando o seu titular voluntariamente transfere a outrem a utilização da coisa, como exemplo, locador, comodante ou no proprietário. Há também a posse justa e a injusta. É justa a posse aquela que não for violenta, clandestina ou precária. Diz-se violenta a que é adquirida mediante força, como por exemplo o MST. Clandestina é a que adquirida às escondidas, e precária a que surge do abuso de confiança por parte de quem possui ou possuía legitimamente coisa alheia. Posse injusta é a posse ilícita ou viciosa. Outra classificação é a posse de boa-fé e a de má-fé. É de boa-fé a posse quando o possuidor ignorar o vício ou o obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa ou do direito do possuído. É de má-fé quando o possuidor não ignorar que possui ilegitimamente. Por fim, posse nova e posse velha. Se a posse datar de menos de 1 ano e 1 dia, será considerada nova, admitindo o pedido de liminar. Caso transcorrido o prazo superior a 1 ano e 1 dia,
A posse será tida como velha, sem direito a liminar. Com posse é uma posse comum e de mais de uma pessoa sobre a mesma coisa que se encontra em estado de indivisão. A posse de um dos compossuidores não exclui a do outro. Cada um pode agir sobre todas as partes do bem. Com posse pró-diviso ocorre caso os possuidores se localizarem em área certa e determinada. Com posse pró-indiviso ocorre quando não há separação ou repartição de posse de uma mesma área. A primeira ação possessória aqui abordada é o interdito probitório. Trata-se de uma medida preventiva de defesa contra a violência iminente, ajuizada ante a ameaça de turbação ou esbulho de posse. Tem legitimidade para propor a ação qualquer possuidor, direto ou indireto, pessoa física ou jurídica. Exige-se a posse, daí porque não pode dela se valer o detentor. A pedido do autor, o juiz imporá ao réu uma sanção pecuniária caso concretize a ameaça de turbação ou esbulho. A segunda ação possessória é a manutenção da posse. É uma ação ajuizada no caso de turbação. Não há perda da posse pelo possuidor, mas um incômodo ou um embaraço à sua posse. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada. A terceira ação possessória é a de reintegração de posse. Exige a perda da posse e o esbulho. Os requisitos para seu ajuizamento são a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. A sentença proferida na ação de reintegração de posse determina a expedição de mandado de reintegração. Bom, neste breve vídeo podemos destacar alguns dos principais assuntos relacionados à posse, instituto fundamental no estudo dos direitos reais e que gera grande demanda nos juizados diariamente. Desta forma, espero que tenham obtido proveito. Obrigado pela atenção.